consigo tratar o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões. Eu consegui chegar nos 5.000 de faturamento em 22 dias. Me fala o seu nome, da onde que você fala. Meu nome é Cleidiane Nogueira, eu sou de Teresina, Piauí. Com que você trabalha? Eu sou terapeuta integrativa há 4 anos, trabalho com a técnica de Seitai, que é uma massagem, a avaliação com iridologia e agora, recentemente, né, eu também estou trabalhando com a auriculoterapia e fazendo a formação de enteroterapeuta. Maravilhoso. Quais eram, assim, dentro das terapias, né? Você já trabalhava na área, quais eram as maiores dificuldades, assim, que você enfrentava no teu dia a dia, que te impediam, às vezes, de ter sucesso, de ganhar bem? A maior dificuldade mesmo era a insegurança, né? Por não ter encontrado ainda nenhum método organizado, sabe? Eu tinha feito vários cursos, inclusive eu não tenho só o curso de iridologia e Seitai, foram muitos outros que eu optei por não colocar em prática, porque eu nunca consegui ter segurança, né? De chamar alguém e dizer assim, olha, eu vou resolver o seu problema com essa técnica aqui, porque tudo que eu vou fazer, primeiro eu testo, né? Comigo mesma. E alguns não davam o resultado que eu esperava, e outros eu não conseguia aplicar nem comigo mesmo, porque era muito vago, muito desorganizado, muito assim, eu que tinha que definir tudo dentro de uma biblioteca. Eu sentia assim, que era como se eu tivesse uma biblioteca disponível e eu tivesse que ir lá selecionar o material sozinha. Na verdade, eu não tinha assim a ajuda para entender os processos, né, como que eu ia tratar mesmo e ajudar o meu cliente de verdade. Então, eu sentia muita insegurança. Eu tinha muito conhecimento, apesar de estudar somente há 4 anos, mas eu estudo muito, tinha muito conhecimento, mas não sabia o que fazer com esse conhecimento. Perfeito. E assim, como que você me conheceu? Como é que você me encontrou aí nesse mundão? Eu conheci você pelo anúncio da jornada, né? A jornada Tratando na Raiz. E de cara, não foi aquele tipo de anúncio assim que apareceu e eu pensei, depois apareceu de novo e eu fui atrás. Não, foi bem impactante para mim. Acho que eu era o público-alvo mesmo, assim, do anúncio, porque caiu no meu colo, pronto. Eu aparei e fui ver o que era aquilo e já comecei a assistir os vídeos, fui para o YouTube e não parei mais. E você chegou a assistir as aulas da jornada? Eu assisti, só que eu não consegui assistir a última. Eu lembro que eu mandei logo uma mensagem para a Stephanie, me diz logo qual o valor, que hora que abre o curso, porque eu quero me inscrever logo. E aí você perguntou, né? Mas você assistiu a última aula? Eu disse, não assisti mais, né? Na última aula eu já estava convencida, já não queria mais aquilo, eu já queria me aprofundar, não desmerecendo, né? Eu sei que você entrega muito conteúdo útil, mas eu já tinha recebido tanto, né, que eu acho que eu queria fazer essa troca, né? Eu já estava querendo equilibrar, porque eu achava que eu tinha recebido demais. Então, eu já fiquei ansiosa para entrar na formação. E das 2 aulas da jornada que você assistiu, você lembra assim, o que mais te impactou nessas 2 aulas? Lembro, sim, porque é justamente o que eu vivo repetindo, né? O fato do conhecimento estar bem organizado. A didática muito boa, né? Eu consegui entender assuntos que eu já tive contato, mas que era falado de uma forma que, para mim, que não sou da área da saúde, né, do ensino superior, minha formação superior não é na área da saúde, então eu não tinha bagagem para entender o que outros professores explicam. Mas quando você veio, né, com a sua didática, colocando luz nos assuntos, principalmente da questão, né, de que a raiz dos nossos problemas, da maioria dos problemas, é no intestino. E isso eu já tinha essa consciência, mas entender de fato qual era o processo, eu não entendia. Eu só sabia que a gente precisava limpar o intestino, porque é isso que a maioria das pessoas falam. Mas o que é limpar o intestino, né? Por que que ele está sujo? Onde que fica essa sujeira?
o que que ela está provocando. Tudo isso foi me encantando na jornada. E aí, só na jornada, né, na parte gratuita, já tinha tanto conhecimento que, inclusive, durante a jornada, já me ajudou, né, a mudar os meus atendimentos com a informação que eu já tinha, né, e os clientes que eu já tinha. Então, só com o gratuito já me ajudou. Fiquei pensando, imagine um curso pago, né? E assim, você já estava decidida, mas no fundo tinha alguma vozinha que ficava lá na sua cabeça, algum medo, alguma insegurança de você entrar na formação? Tinha, sempre tem, né? Sempre tem aquela dúvida, ah, será se é um marketing muito bom? Porque a gente já está tão saturado de propaganda que a gente começa a se perguntar essas coisas, né? Será se ela é boa mesmo, né? Se o conteúdo dela é bom mesmo? Ou ela só sabe se destacar no marketing? Eu fiquei, né, fazendo esse questionamento. Será que eu vou investir em mais um curso que eu não vou colocar em prática? Será que vai ser só assim aquela empolgação do primeiro momento, porque eu recebi os gatilhos mentais e estou aí encantada e depois vai passar? Eu fiquei com muita dúvida. E assim, falando da parte financeira, assim, como é que foi essa parte para você? Tipo, tava sobrando e daí, se não der certo, tá de boa. Nada, nada. Eu fiz um empréstimo para pagar o curso. Não tinha nada assim sobrando, não. Eu não tinha limite no cartão, porque início de ano, eu tenho 2 filhos, então eu sempre me preparo para utilizar no início do ano com eles. E aí foi até uma das questões que me colocou dúvida, né? Ah, eu pego, invisto esse dinheiro, depois eu vou ter que pagar, não vou ter retorno? Será se eu vou ter retorno logo ou não? E aí eu vou ficar com mais uma dívida, já tem a do cartão, e aí vou ficar com a dívida do empréstimo, né, para pagar o curso. E aí não estava sobrando, não estava assim, endividada, né? Mas também era tudo contadinho, bem regradinho. E assim, no final das contas, depois de todas essas objeções, por que você decidiu confiar em mim e entrar na formação? Olha, foram vários fatores. Primeiro, eu acredito muito em Deus. E eu vinha de um processo de pedir, sabe, orientação de Deus, mesmo assim, porque eu entendo que o meu trabalho, ele além de ser o meu ganha-pão, ele é o meu chamado. Então, eu tenho que entender que não é só para ganhar dinheiro, embora seja muito, muito importante. Então, eu estava numa situação que eu comecei a atrair clientes que tinham problemas que eu não conseguia resolver. E eu estava muito frustrada, né, com isso. E justamente o que eu estava pedindo para Deus, né, a solução que eu estava pedindo para Deus e que eu estava sendo muito específica, né, com relação à questão do conteúdo bem organizado, de ter um método que fosse fácil de utilizar. Então, eu estava sendo bem específica nas minhas orações, né? O problema que eu gostaria de resolver, porque era o que eu estava mais encontrando com esses clientes que eu estava atraindo, né? Então, começou por aí. Isso ajudou muito, assim, a derrubar as objeções, porque eu estava encantada com o conteúdo que eu recebi, né? Eu estava muito encantada com o conteúdo que eu recebi, e ao mesmo tempo eu acreditava que era resposta de oração, que era mesmo assim um presente que Deus estava me dando, não só para mim, mas para os meus clientes, para ajudar eles. E isso foi se confirmando ao longo da jornada. E assim, vamos falar de Dami, né? Você já viveu o Dami e eu queria que você contasse assim como é que foi para você, assim. A montanha-russa, eu vou, vou reduzir logo assim. O que que acontece? Eu tinha muitos problemas, né? Em primeiro lugar, assim, muitos problemas digestivos, sempre tive. Eu não tinha, eu morava numa cidade do interior do Piauí, então, quando eu era criança, por exemplo, quando a gente precisava de uma consulta, a gente ia no farmacêutico, não tinha um médico fixo. Então, assim, o acesso à saúde, né, não era muito fácil, não era simples. Então, eu não tinha nenhum diagnóstico, mas eu sempre tive problemas de pele,
Eu lembro de criar bolha de pus, bolha mesmo assim grande, fazer até assim, de dar muita febre, né? Os processos de inflamação mesmo do intestino, sempre senti muita dor quando eu me alimentava. Não conseguia identificar o que provocava, então era assim, sempre me sentia muito mal. Quando eu tive contato com as terapias naturais, foi onde eu consegui controlar esses sintomas. Eu já não sentia as crises de dor que eu sentia antes, não tinha mais, porque eu chegava assim a cair no chão sem força de tanta dor que eu sentia mesmo assim intestinal. E não tinha, eu não identificava qual era o alimento, porque às vezes eu comia um alimento e aí vinha a crise. Aí eu pensava, esse é alimento. Mas aí, em outra ocasião, já não tinha aquele alimento no que eu estava comendo. E aí eu tinha crise novamente. Eu tinha medo de comer fora de casa, porque eu não sabia como que eu ia ficar depois, né, da refeição. Era assim, o meu relacionamento com a comida se tornou um transtorno realmente. E aí, como eu já estava mais controlada, né, eu nem pensava mais nessas crises. Só que antes do DAMI, foi engraçado, eu tive uma crise igualzinha às que eu tinha antes de começar a tratar com as terapias naturais. Idêntica. Eu fiz uma refeição fora, que eu estava trabalhando o dia inteiro e era home care, então eu comi na rua. E foi um prato muito simples mesmo, não tinha nem glúten, não tinha nada demais. Só que foi assim, comer e perceber, vai dar errado. Então, terminei de comer, já comecei a passar mal, senti muita dor, né? Baixou pressão, não consegui mais trabalhar. Fiquei bem mal, acho que para me lembrar mesmo de como era antigamente. Porque, assim, eu não tinha mais aqueles sintomas tão exacerbados, mas eu ainda tinha sintomas, né? Era mais equilibrado, mas não era como antes. Mas veio essa crise mesmo, acho que para me lembrar, assim, ó, era assim. Era desse jeito, e tem gente que ainda passa por isso, né? Aí, depois dessa crise, 2 dias depois eu comecei o DAMI. E aí, quando eu comecei o DAMI, foi mil maravilhas. A primeira semana foi maravilhosa, né? Não tive sintoma nenhum de indigestão, né? Me alimentando tranquilo, bem disposta, o intestino funcionando todo dia, o sono regulou. Foi assim, mil maravilhas, foi muito bom. Aí veio a segunda semana, né? Que aí foi quando eu tive a crise. Por isso que eu digo que foi uma montanha-russa, porque foi realmente assim, estava lá nas alturas e aí eu despenquei. Eu fiquei muito mal, né? Conversei com a Stephanie, eu disse, acho que eu vou pisar o pé no freio, não tá dando para mim, né? Mas o que aconteceu? Porque eu tenho assim, muita questão com a minha pele, porque assim, a nossa imagem também é o nosso cartão de visitas, né? E como eu já estava no processo de atrair clientes para essa área, né? Eu fiquei pensando, quem que vai acreditar em mim se eu estou com a minha pele cheia de toxinas? O meu pensamento foi esse. Então, eu contei essa história para mim, né? De que eu não ia continuar me sabotando. E aí eu quis desistir do processo do DAMI. Eu quis desistir do DAMI, eu achei que não ia dar conta. Do céu eu fui para o inferno, né? Eu fiquei assim bem mal. E foi quando eu tive suporte, tanto da Stephanie quanto dos colegas, né? Contando também que alguém estava passando, não por essa questão da inflamação no rosto, mas de outras questões, né? E eu lembro que o que me impactou mesmo, assim, nessa semana foi entender que esse era um processo de limpeza, na verdade, né? Que a minha pele estava filtrando as toxinas que o corpo estava jogando fora. Então, quando eu entendi isso, né, que eu não tinha feito esse raciocínio ainda, eu achava que era só inflamação, aí eu me acalmei e disse, tá, não vou parar, eu vou continuar. E eu não desisti, continuei.
Quando veio a terceira semana, aí também tive outra questão, né? Passei por uma situação difícil, me estressei bastante, não digeri bem a situação e achava que era o DAME que estava provocando refluxo. E aí fiquei, né, tentando manobrar e a Stephanie adaptava, né, muda, faz isso, faz aquilo, e continuava. Eu disse, eu acho que essa parte não funciona. Aí eu comecei a duvidar de novo. As outras funcionam, mas essa daqui eu acho que não. Só que, ao mesmo tempo, todo mundo fazendo, né? Quando a gente faz em grupo, tem essa vantagem de você ir comparando com os colegas. Então, estava todo mundo fazendo e todo mundo, né? Ninguém comentou nada. Eu até perguntei no grupo se alguém mais tinha tido o mesmo problema do refluxo, né? Da queimação, e ninguém tinha, só eu. Aí foi que eu fui entender que era a questão emocional, que eu não tinha digerido e que estava interferindo. Quando foi na semana seguinte, eu repeti a mesma semana e, num passe de mágicas, não senti mais nada. Não teve refluxo, pelo contrário, me senti mais leve, a pele limpou mais, né, na terceira semana. Fiquei mais tranquila, desacelerei. Foi muito bom. Então, era sempre assim, vou desistir? Não vou. Funciona? Não funciona. Ficava sempre assim, a montanha russa, o tempo todo, né, até finalizar. E aí, quando chegou a última semana, aí eu já estava mais tranquila, né, já tinha percebido os resultados, mesmo eu não sendo o foco, né, eu perdi medidas, eu estava precisando perder só 2 quilos para atingir o peso ideal. E foi justamente o peso que eu perdi com o Dani. Eu perdi os 2 quilos e eu percebi que foi muito assim, abdominal e cintura. Aliás, coxa, né? Quadril. Perdi bastante medida nessa região. Então, assim, a última semana já estava só maravilhas. Foi muito bom. E assim, viver o tratamento foi algo que excedeu suas expectativas, que te transformou de uma forma que você não imaginava? Você acha que valeu a pena? Valeu muito a pena. O fato de ser tão simples, né, Stephanie? É tão simples que você questiona realmente, né, se vai o, o, o potencial da terapia. Você questiona se vai realmente ter efeitos assim tão grandes quanto você estava procurando, né? No meu caso, que eu procurava. Então, eu achei tão simples que eu pensava assim, vai ter resultado, porque é só coisa boa. Mas eu acho que não vai ser tão assim, sabe? Tanto resultado. E aí eu me surpreendi. Tava com assim, muita expectativa de começar e de viver, de ter experiência. Mas quando vieram os resultados, realmente superou a expectativa. Eu achei que é até legal, porque você até comentou isso em algumas mentorias. Você falou, eu já vivia, né, um estilo de vida mais natural, mais saudável. Então, às vezes a gente tem isso ali, né? Mas eu já como bem, eu já faço isso, eu já faço aquilo, já. E a gente tende a achar que a gente não vai ter muito resultado, porque na nossa cabeça a gente já tem uma vida saudável. Isso também muda bastante, né? Exatamente. Eu acho que é até um pouco de soberba, eu vou dizer assim, né? Orgulho, não sei, de achar que a gente não tem, né, o que mudar, o que melhorar. Mas eu fiquei com esse pensamento, confesso, meus pecados, né? Eu achava que já estava equilibrado, principalmente quando eu olhei, por exemplo, o e-book de receitas, né? Eu já conhecia praticamente todas as receitas, já incluía na minha rotina, mas não da forma que é feito no Dami. É totalmente diferente. Então, a organização, né, o modo como é planejado o Dami é que traz esses resultados, né? Porque potencializa a junção que foi feita na interoterapia. Tudo que estava ali, fora os óleos essenciais, né, que eu nunca tinha feito a ingestão, já utilizava alguns há pouquíssimo tempo, né, em massagens e inalação. Já tinha provado, né, os resultados deles na forma tópica, para dores, enfim. Mas ingestão, nunca tinha feito ingestão. Então, eu achava realmente que não ia ser tão grande o resultado por já ter um estilo de vida mais equilibrado. Mas foi bem satisfatório. Que bom. E assim,
você já começou a atender, né, com a interoterapia. Como é que foi esse processo para você, assim? Quanto tempo que você começou a atender os seus clientes depois que você começou o curso? E como é que foi para você esse processo? Eu comecei a atender no primeiro mês, né? Quando a gente estava já, acho que acredito que encerrando o primeiro mês de curso, já estava passando pelo DAMI, né? Eu comecei a atender a minha primeira cliente. Quando ela me procurou, a gente fez a avaliação online, ela já fechou de cara, né? Não disse, nem disse se vou pensar, ela já fez logo o Pix, era à noite, eu lembro que era à noite a nossa avaliação, mas ela já quer começar, fez o Pix e tal. E várias pessoas começaram a entrar em contato querendo fazer o dano. O que aconteceu foi que eu pisei no freio, né? Eu decidi viver primeiro o processo completo para depois ir viver isso com os meus clientes. Então, eu só não atendi mais clientes no primeiro mês porque eu optei por não atender. Mas era o tempo todo, eu até postei algumas vezes no Instagram mensagens do pessoal, e o meu, quando é que começa? Quando é que vai chegar a minha vez? Algumas pessoas já procurando para fazer. Então, no primeiro mês atendi essa cliente, né? Mesmo pisando no freio com os outros, mas eu mantive o atendimento dela, foi bem satisfatório. E aí a gente foi para o segundo mês, que foi quando eu entrei para o quadro de metas. E aí foi só alegria. Foi muito bom ver a evolução dos clientes, ver eles vivendo aquilo que eu tinha vivido no mês anterior, incluindo a montanha russa de emoções, né? Alguns me mandavam mensagem, teve uma cliente que ela me ligou zangada, ela estava irritada mesmo, ela falou grosso comigo, né? E despejou o que ela estava sentindo. Eu não vou mais fazer isso, eu desisto, eu não vou. Assim foi. Ela não faltou com respeito, assim, não foi, né? Não me disse nada que me ofendesse. Mas o tom de voz dela foi de quem estava com muita raiva. E eu só disse, tudo bem. Se você acha que não é o momento, a gente para e quando for o momento a gente volta. No dia seguinte ela estava aqui no consultório e disse, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E foi até o fim. Então, ter vivido, né, ter passado pelo processo do DAMI, me ajudou a entender o que ela estava sentindo. Não era birrinha, né? Não era um cliente assim mal educado. Ela estava realmente num momento que eu passei, né? Um momento daquela crise que eu tinha passado, da situação de estresse, né? E ela precisava digerir aquilo que ela estava sentindo. E a forma que ela encontrou foi despejar, né? No profissional que estava atendendo ela. Então, eu simplesmente acolhi e ela continuou. Então, da mesma forma, foi acontecendo com outros clientes. Elas dizem, eu vou desistir, tudo bem, tudo tem o tempo certo. Se você não quer fazer agora, a gente faz quando você quiser. Aí, quando elas se acalmavam, elas diziam, não, vou fazer, vou tentar mais um pouco. E aí, continuava. E como é que foi para você conseguir os seus primeiros clientes? Foi simples, tá? Foi bem simples de conseguir, porque o que eu fiz? Todas as aulas, como eu tô aqui, né, eu estava sempre com um bloquinho, anotando tudo que a Stephanie falava. Algumas coisas eu não conseguia anotar ali na hora, né, na aula ao vivo, e aí depois eu ia no Facebook, assistia, anotava direitinho algumas coisas que ela explicava que eu ainda não dominava, né, e aí aquilo ali eu ia repetindo, repetindo até ficar mais natural, né, para mim. E quando eu comecei a divulgar no Instagram que eu estava, né, trabalhando com essa nova terapia, que eu estava começando a atender, as pessoas começaram a ficar curiosas, né? Eu só repliquei tudo que a Stephanie falava, tudo que ela ensinava, eu ia lá, copiava e colava. Dava a minha voz, né, o meu jeitinho, e as pessoas começaram a ficar curiosas e foram me procurando. Quando a gente fazia a avaliação online, que a maioria foi online, elas já fechavam logo, né? Já queriam participar. E assim eu fechei, né, os meus primeiros 5.000 reais em um mês atendendo com a interoterapia. Maravilhoso!
E assim, o que que os teus clientes falam? Esses clientes que já estão vivendo o DAMI, o que que eles te falam? Eles estão satisfeitos com o tratamento? Como é que tem sido o resultado deles? Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela tomava 7 medicamentos e ela agora está tomando 2, e um desses ela está em processo de desmame, que é o que ela tomava há 10 anos. Então, não tinha como retirar assim de uma vez, né? Mas ela já está conseguindo fazer o desmame dele também. E ela já me deu, né? Já começou a dar esse depoimento. Então, ela está muito feliz. Tanto que ela já está indicando para outras pessoas da família dela. Ela já quer trazer a mãe. Ela já chamou uma prima do Pará, disse que vai, né? De outro estado. Disse, ó, você precisa fazer também. Tem um cliente que já passou meu contato para o psicólogo que atende ela, disse assim, ó, os clientes dela precisam fazer o seu tratamento. Aqui no espaço que eu trabalho, né, os próprios profissionais que trabalham aqui já estão também indicando, quando eles vão atender algum cliente de massagem, né, no serviço de massagem, eles já identificam, ó, isso aqui é para íntero. Eles até já têm um apelido, né, nem interoterapia, já tão íntimo, né, já diz assim, isso aqui é para íntero. E aí já vão, né, me indicando esses clientes, porque todo mundo está observando os resultados, os bons resultados. Vamos falar em questão de segurança, né? Você falou bastante lá no começo que tem muitas técnicas, inclusive, que você desistiu por falta de segurança. Como é que tá essa questão em relação à interoterapia para você? Eu consigo hoje conversar com o meu cliente e ter segurança de olhar no olho dele, né, e dizer, eu posso te ajudar. Não é uma questão assim de eu acho que eu posso te ajudar. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Eu olho no olho e digo assim, olha, esse tratamento vai te ajudar. Mudou completamente a minha postura como profissional. Porque antes eu tinha tanto medo de assumir a responsabilidade de tratar aquele cliente que eu tinha medo de mandar mensagem. Eu atendi o cliente, né? Ai, será que eu pergunto como que ele tá? E se ele me trouxer alguma demanda que eu não vou conseguir resolver? Eu sempre tinha essa dúvida. E depois do processo, né, do curso da interoterapia, não é uma menina que está estudando, porque eu ouvia muito isso, é a menina das terapias. Uma colega, semana passada, né, uma colega esses dias, ela até comentou isso comigo, ela disse, você não é mais a menina das terapias, eu agora vejo uma mulher. Isso influenciou até nesse processo de amadurecimento como profissional. Ela disse, eu agora vejo uma mulher. Ela já notou essa diferença, porque agora eu tenho segurança. E assim, eu lembro até que você comentou uma história em relação ao financeiro, né? Que você hoje, com a interoterapia, ganha mais do que você ganhava antes. E como é que era esse processo para você em relação ao valor que você ganhava? Era suficiente para você viver bem, para pagar suas contas? Conta um pouquinho para gente, antes da interoterapia, como é que era essa questão financeira para você? Antes da interoterapia era assim, como eu tinha muita insegurança, né? Eu nunca tinha definido para minha vida assim, sou terapeuta. É essa carreira que eu vou seguir. Então, eu não fazia muitos investimentos. Como as técnicas que eu trabalho, elas são obrigatoriamente presenciais, eu precisava de um espaço sempre. Não tinha questão de atender online, era sempre presencial. E eu precisava desse espaço presencial e eu não tinha coragem de investir, nunca tive coragem de investir, porque eu tinha essa segurança, eu vou ser terapeuta, não vou ser, né? E isso funciona de verdade, isso é só um paliativo, isso vai transformar de verdade a vida das pessoas, né? Então eu ficava sempre nessa dúvida. E aí, quando eu realizava esses atendimentos presenciais, era sempre 50-50, né? Então, sempre que eu cobro um valor, ainda hoje, né, de atendimento presencial, eu não fico com o valor total. Então, você precisa trabalhar bem mais, né? Se eu quisesse, né, me colocar essa meta de faturar os 5.000 reais da forma que eu trabalhava antes, somente da forma que eu trabalhava antes, eu teria que martelar muita gente, porque eu trabalho com martelo, né, nas massagens. E era muita gente que eu teria que martelar. Então, eu estava sempre, né, juntava tudo. A minha insegurança,
né? Essa questão de não ter investido no espaço meu, e a questão de não ter uma técnica, né, e que trouxesse destaque, digamos assim, porque no local que eu trabalho tem mais 3 pessoas que fazem, né, as coisas, as técnicas que eu fazia antes. Então, elas tinham mais segurança, elas se destacavam mais, né, então elas ganhavam mais. Continuam ganhando mais nessa área. Agora que eu consegui, né, me aprofundar na interoterapia, eu tenho um destaque agora. Então, mesmo atendendo presencial ou online, mudou totalmente. Então, quando eu comecei a perceber a diferença, né, dos clientes não colocarem objeções para fechar, mesmo sendo um valor, eu saí de atendimentos, a minha hora era R$ 150, eu saltei, né, de cobrar R$ 150 por serviço para 697, né, que eu não quis iniciar logo com o valor fechado, e mesmo assim eu ainda fechei um de 997. Então, eu fiquei, assim, impactada, né, porque que eu percebi que a interoterapia, ela é, assim, realmente ela une propósitos, como você gosta de falar, porque ela vai criando uma cadeia de benefícios, não beneficia só a mim, beneficia as pessoas que estão passando pelo tratamento e que estão tendo resultados, beneficia o mercado local, porque a gente incentiva o consumo de produtos que normalmente as pessoas não querem investir neles, né? Apesar de serem produtos simples e que já tem no mercado, mas as pessoas não valorizam. Então, a gente vai criando uma cadeia, né? Tem produtos artesanais, né? Que são as bases, como a biomassa, o kefir, tudo isso que a gente consegue ir criando, né? Os próprios óleos essenciais. Muitas pessoas vão se beneficiando da interoterapia, não só a gente e os nossos clientes. Isso é muito legal, porque a gente vê que quando tem só um lado que ganha, alguma coisa está errada, né? Agora, quando várias pessoas são abençoadas, são beneficiadas, muda tudo de figura, né? E assim, Cleide, como é que era, assim, como é que você se sentia falando do teu pessoal agora, com essa questão que você colocou aqui para mim? Você ganhava pouco, você não tinha coragem de investir no espaço seu, enfim. Então, como é que você, Cleidiane, se sentia como pessoa e como profissional? Você sentia que você tinha perspectiva, que você se via fazendo isso por muito tempo? Como é que era essa questão para você antes da interoterapia? Não me via sendo terapeuta por muito tempo, é tanto que eu desisti várias vezes nesses 4 anos. A dona do espaço que eu trabalho, né, ela sempre me puxava de volta. Ela dizia assim, não, você vai ser terapeuta. Tinha um jeitinho, né, de me puxar, mas eu vivia desistindo. Porque eu não entregava os resultados que as pessoas esperavam, então eu não recebia, né, não faturava o suficiente. E assim, mas é uma questão que eu tenho, assim, de não ter... Eu nunca tive grandes ambições, certo? Grandes sonhos. Você, desde criança, pensava você coisa... Tá, não, nunca tive, né? Mas eu percebi que eu posso, sim, né? Pensar um pouco maior, ter objetivos. Isso você me ensinou muito, né? O, o valor de você colocar suas metas no papel ou no quadro. Isso te dá uma clareza de para onde você está indo, que não é uma brincadeira, não é um passatempo, né? É uma carreira, você está cuidando de pessoas e você está recebendo por isso. E você pode seguir esse caminho porque tem muita gente precisando e você tem as ferramentas para ajudar. Então, mudou muito nessa questão também da minha mentalidade, né? De antes era, deixa a vida me levar. Quando tá bom, eu sou terapeuta, se cair o faturamento, né, é só outra coisa. Vou dar uma voltinha ali em outras profissões. Já fiz artesanato, já trabalhei com marketing, já fiz muitas outras coisas, mas sempre acabava voltando para as terapias, né? Porque
finalmente eu entendi que é um chamado. E agora eu continuo. Então, como é que tá a Cleide hoje? Então, assim, quanto que você já faturou com a interoterapia e como é que tá a tua perspectiva? Como é que você se sente hoje? Eu já faturei com a interoterapia mais de R$ 7.000 do início do curso para cá. Eu já faturei com a interoterapia mais de R$ 7.000. E a tua perspectiva hoje de vida, de profissão, como é que você se sente hoje podendo faturar esse valor tratando o problema dos seus clientes na raiz? Eu fico até sem palavras, né, para assim conseguir colocar, né, explicar. Eu gosto até de dizer assim, ela não está me pagando nem um centavo para eu falar essas coisas, mas eu fico emocionada, né, porque mudou completamente. Hoje em dia eu tenho mais segurança, inclusive, de investir na carreira. Antes da gente começar a entrevista, né, eu comentei que eu estou viajando agora para São Paulo para fazer uma mentoria na área das terapias, né, que é a iridologia que eu já trabalhava. Então, eu vou avançar ainda mais nessa questão da avaliação, porque é uma forma de comprovar os resultados da interoterapia. E, assim, eu realmente entendo que hoje eu sou uma mulher, uma profissional, que tem mercado e que eu posso estar nesse mercado de forma digna. Eu não preciso ir pelos cantos, né, me escondendo, duvidando do meu potencial, porque até eu mudei essa visão de centrar em mim. Eu não estou mais centralizada em mim, no meu potencial. Eu encontrei as ferramentas e agora eu consigo focar a minha energia no cliente, o que ele está precisando, o que eu posso fazer por ele. E a partir do momento que eu entrego resultados para ele, eu consigo crescer em outras áreas. É um fluxo, né? A gente entra no fluxo e vai indo. Eu entrego o resultado, ele me paga e assim eu vou criando metas não somente de conquista financeira, mas principalmente de transformação. E uma transformação digna, bem paga. E acho que isso é muito legal, né? Eu lembro que você comentou uma história que me marcou muito. Enfim, quem não tem filho, às vezes a gente não leva muito para essa área, né? Eu sempre falo, olha, eu não ensino vocês a lotar agenda, porque eu não acredito em lotar agenda e tal. E uma vez você compartilhou isso, né? Que você estava com seus filhos em casa, eles queriam tomar banho de chuva e você estava trabalhando, mas você estava ali para viver aquele momento com eles. Então, assim, é muito isso. É a gente entender que o sucesso financeiro ele está ligado sim a vidas que você está transformando, mas ele também está ligado em você poder dar uma vida digna para os seus filhos sem que você trabalhe desesperadamente, que você não tenha tempo de viver e desfrutar essa vida com eles, né? Então isso também, para mim, que estou aqui do outro lado, é algo que é transformador, é algo que para mim eu fico sem palavras de como explicar a gratidão que eu sinto por vocês viverem esse momento, essa experiência, né? Porque eu sou filha de mãe solteira, minha mãe tinha que trabalhar. Então, eu cresci, né, sem pai, sem mãe. Então, quando eu vejo que eu posso proporcionar isso para vocês, para que outras crianças não tenham isso, não vivam o que eu vivi, é algo que é maravilhoso. Eu até comentei contigo, né, que essa foi uma das partes que eu mais gostei, que o tempo rende. Né? Quando você está trabalhando de casa, o tempo rende. Eu consigo atender os clientes, por exemplo, eu coloco os meus filhos na cama 8 da noite. Então, trabalhando no presencial, eu teria que encerrar, acabou o meu trabalho ali, né? E alguns clientes não têm tempo durante o dia. Trabalham muito, como que eu vou alcançar essas pessoas que não têm tempo durante o dia, né? Então, hoje, eu tenho como estar no momento dos meus filhos irem dormir, coloco para dormir, conto história, eles gostam muito de conversar nesse horário, né? E aí a gente conversa. Depois que eu já coloquei eles para dormir, eu vou atender os clientes. Porque eu estou ali na minha casa, não preciso me deslocar. Então, se o cliente diz assim, eu não tenho tempo, eu estou 9 horas, você pode? Não, 9h30, né? Então, 9h30 da noite, 10 horas, eu estou atendendo
os clientes que não têm tempo. E você falou dessa questão, né? O meu filho estava, ai, mãe, eu quero banhar de chuva. Estava chovendo e ele sempre fica pedindo para tomar banho de chuva. E eu ficava, ai, não, vou perder tempo, vai não dar certo, depois tem que, porque eu moro em apartamento, aí tem que descer escada, tem que subir escada, e nunca dava certo. Aí nesse dia eu estava atendendo, começou a chover, e ele veio de novo, né? Jogou a verde. Ele, ai, mãe, eu queria tanto banhar de chuva. Eu disse, vamos. Aí ele, vamos, eu vamos. Aí fui, banhei de chuva com ele, brinquei, né? Ele se divertiu. Voltei para casa, me arrumei e continuei trabalhando. A gente tem mais tempo para casa, né? A gente tem mais tempo para a gente, mudei o visual, né? Estou me cuidando mais. A gente tem tempo para estudar, né? Porque a gente está ali com o nosso material, não precisa ficar deslocando, né? Então a gente começa assim, eu ainda estou precisando me adaptar à questão da organização, né? Trabalhar em casa a gente precisa ser muito organizado para não misturar tudo e não virar uma bagunça, né? Mas, mesmo não conseguindo me organizar direitinho ainda, está fluindo. Inclusive, você falou, né, da sua história, de como você cresceu, e eu acho muito, muito, muito bom quando, às vezes, eu estou na sala que eu separei para ser um escritório, né? Eu estou atendendo e um dos meus filhos vem com a garrafinha com água para mim. Eles vêm lá, eles percebem que eu estou há muito tempo lá falando, e aí eles vêm com a garrafinha com água para mim, não falam nada, não interrompem, só deixam a garrafinha com água ali e saem. Então, eu consigo ter momentos com os meus filhos mesmo quando eu estou trabalhando. Maravilhoso. Nossa, eu fico assim, só gratidão mesmo por poder ver vocês vivendo isso. Fico muito feliz, Cleide. E assim, ó, hoje você consegue dizer que você trata o problema do seu cliente na raiz em 4 sessões e ganha 5.000 reais, né? Acho que essa é uma das alegrias, é uma das conquistas que precisam ser comemoradas, né? Exatamente. Inclusive, eu ganhei o jaleco, né, quando eu entrei na formação, mas eu disse assim, segura que eu quero o jaleco do Entero, aliás, do Entero Gold. Segura que eu quero que venha, né, com a constatação de que eu consigo tratar o problema do meu cliente na raiz em 4 sessões e conquistar 5.000 reais no mês. Ai, que maravilha! Fico muito feliz. Assim, ó. E agora eu quero que você fale 2 coisas para mim. Em quanto Tá. tempo que você conseguiu pagar o curso e quanto tempo você levou para chegar nos seus 5.000 de faturamento? Nossa, eu consegui pagar o curso com 1 mês e meio de formação. Eu consegui pagar o curso. E lembrando que porque eu pisei o pé no freio, eu poderia ter pago antes. Então, foi isso. Com 1 mês e meio de formação, eu consegui pagar o curso. E eu consegui chegar nos 5.000 de faturamento em 22 dias. E, Cleide, deixa uma mensagenzinha para aquele terapeuta que está lá, igual você estava um tempinho atrás, assistindo as aulas da jornada, está na dúvida, está com medo, não sabe se entra, se não entra. Deixa uma mensagenzinha para ele. O que eu gostaria de dizer para as pessoas que estão em dúvida, né, se vale a pena ou não embarcar nessa formação de enteroterapia é que esquece as dúvidas, tá? Elas somem, elas desaparecem quando você vive o processo. É tudo muito organizado, existe muito embasamento, você aprende, né? Se você não tem segurança no seu trabalho, você aprende até a estudar, você muda a forma como você estuda, você muda a forma como você atende, você muda a forma como você se posiciona. Então, se você está com dúvidas, esquece essas dúvidas, vai com medo mesmo, se tiver com medo, porque vale muito a pena tanto do ponto de vista financeiro, como de satisfação pessoal mesmo. Perfeito. Cleide, ó, primeiro, gratidão de todo o meu coração por você estar aqui. Eu sei que às vezes a gente vence várias barreiras de estar aqui na frente, as pessoas veem os vídeos, acham que é super fácil, mas não é, né? Então, eu só tenho gratidão.
de todo o coração, como eu falei para você, eu sei que Deus une propósitos e a gente não se encontra por acaso nessa terra. Então, eu tenho gratidão por você ter cruzado a minha vida, meu caminho, e a gente tá juntas aí nesse propósito de levar a interoterapia, de levar o DAMI para transformar aí o Brasil e o mundo. Então, gratidão de todo o coração. Assim também. Aham. Obrigada por tudo, Stephanie. Assim, foi Imagina. muito, muito importante o teu suporte, né? Quando eu estava passando pelo DAMI. Eu chorei pra caramba em várias sessões daquelas, né, de série. Chorei, eu desligava a câmera porque era um momento assim mesmo de jogar tudo fora. E eu percebo que você faz de coração mesmo. Então, muito obrigada por toda a entrega. Vale, assim, vale muito, muito, muito mais do que a gente paga. De coração.